Olá! Bem-vindos à aula 7 do módulo 1. Meu nome é Sandra Santos e eu estarei com você nesta aula, onde você aprenderá quais são os padrões de uso de drogas e como identificá-lo. Vamos começar? Nem todas as pessoas que consomem drogas o fazem da mesma maneira, na mesma frequência e quantidade. Existem diferentes padrões de consumo de drogas. Nem todos causam problemas aos usuários, mas todos implicam em riscos. Quando suspeitamos ou constatamos que uma pessoa, qualquer que seja a sua faixa etária, está usando drogas, é necessário esclarecer de que droga se trata e qual o padrão de consumo. Generalizar como se todos os usos e todas as drogas fossem iguais não ajuda muito. É comum que crianças e adolescentes tenham contato com pessoas que consomem álcool, cigarro, maconha ou inalantes. Como já vimos antes, essas são as drogas mais usadas entre os jovens e na população em geral. São 5 os padrões de uso correntemente referidos pela literatura especializada e reconhecidos pela OMS. Uso experimental, uso recreativo, uso controlado, social, funcional, uso nocivo, abuso e dependência. Vejamos a definição de cada um desses níveis, segundo o glossário de termos de álcool e drogas, elaborado em 1994 pela OMS. Uso experimental. Curiosidade, desejo de novas experiências e pressão de um grupo são fatores que podem fazer com que a pessoa experimente uma droga em algum momento da vida. É neste momento que a pessoa usa a droga pela primeira vez, é quando ela começa a testar os efeitos da substância no corpo. O padrão de uso experimental refere-se aos primeiros contatos que o usuário tem com a droga, ou a um padrão de consumo extremamente infrequente ou inconstante. Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID, da Universidade Federal de São Paulo, com base em dados da OMS, os graus experimentais correspondem ao uso de drogas pelo menos uma vez na vida, no ano ou no mês, sendo que, neste último caso, o consumo não ultrapassa 3 episódios no período. Este nível de consumo está geralmente associado ao tabaco e ao álcool. Nem todas as pessoas que experimentam uma droga se tornam dependentes, mas é bom enfatizar que todo dependente começou experimentando. Muitas vezes, um primeiro contato ou uso recreativo de drogas constituem um dos itens de consumo no processo de construção da identidade jovem, como a forma de se vestir, o tipo de música ou o esporte escolhido. Não se pode saber de antemão quem vai se tornar usuário abusivo ou dependente. E por isso, o trabalho preventivo e o fortalecimento da construção de uma vida saudável são muito importantes, desde a infância. Não basta ter informações sobre drogas e seus efeitos, é preciso também desenvolver habilidades, posturas e comportamentos que impliquem em decisões e responsabilidades. Uso ocasional, recreativo ou recreacional. É o que acontece quando o uso não tem regularidade nem frequência suficiente para gerar dependência. Neste caso, o usuário utiliza drogas em contextos sociais, festivos ou relaxantes, geralmente em grupos. A finalidade imediata do uso associa-se com momentos de lazer e descontração. Está normalmente relacionado com o consumo de drogas ilícitas, mas é importante enfatizar que a continuidade e o aumento de intensidade acarretam maiores riscos de tornar-se um uso prejudicial ou a possibilidade de tornar-se dependência. Uso controlado, social ou funcional. O padrão controlado, também conhecido como social ou funcional, refere-se ao uso de drogas com regularidade, mas sem compulsão, geralmente em circunstâncias socialmente aceitáveis e, por vezes, em companhia de outras pessoas. O uso controlado de drogas não afeta o funcionamento normal do indivíduo, nem leva à dependência, não comprometendo a possibilidade de redução da frequência de consumo. Uso nocivo e abusivo. É o caso de quem não controla a quantidade nem os efeitos da droga. Mesmo não havendo compulsão, já ocorrem danos físicos, mentais ou sociais, e o risco de dependência é muito grande. Os problemas podem ser de ordem física, por exemplo, no aparelho respiratório, cardíaco ou digestivo, psíquica, por exemplo, depressão,
diminuição da autoestima, excesso de sensação de poder ou social, acidentes, envolvimento com brigas, deixar de cumprir suas atribuições na escola, na família ou no trabalho. Uso dependente. A dependência, por sua vez, importa o uso nocivo de substâncias químicas, mas com os traços característicos da tolerância e da síndrome de abstinência e da compulsão. Tolerância é a diminuição da resposta a uma dose concreta de uma droga que se produz em uso continuado. Em outras palavras, podemos dizer que quando o usuário desenvolve tolerância, ele necessita aumentar o consumo da substância para poder sentir os efeitos que sentia antes com doses menores. Síndrome de abstinência é o conjunto de sintomas com grau de intensidade e agrupamento variáveis que aparecem ao suspender ou reduzir o consumo de uma substância psicoativa, que se tenha consumido de forma repetida, habitualmente durante um período prolongado ou em doses altas. Simplificando, o sujeito passa a apresentar sintomas desagradáveis ao diminuir ou interromper a dose habitual. Surgem sintomas como ansiedade, alterações de humor, tremores, taquicardia, enjoos, suor excessivo, até convulsões, com risco de morte, entre outros sintomas. Compulsão é o desejo forte e premente, atribuído a sentimentos internos ao invés de externos, de consumir a substância ou substâncias em questão. A experiência de um desejo incontrolável de consumir uma substância. O indivíduo imagina-se incapaz de colocar barreiras a tal desejo e acaba consumindo. Existem 2 tipos de usos que valem a pena mencionar. Uso médico é a ingestão de uma substância prescrita para aliviar problemas de saúde física ou mental e para curar doenças. O uso torna-se indevido quando não prescrito e acompanhado por médico. Uso ritual, quando faz parte de um rito religioso ou social com um significado contextual. Exemplos mais típicos são o uso do vinho, o álcool, em cerimônias religiosas ou o de ayahuasca em rituais do Santo Daime. Embora estes usos tenham um amparo legal, os efeitos das drogas são os mesmos e devem ser tomados os cuidados com os usuários para os quais a substância é inapropriada. O relacionamento que cada indivíduo mantém com a droga, no entanto, é diferente. Certamente, o funcionário do escritório que toma café todos os dias durante os intervalos de trabalho, o adolescente que fuma maconha aos fins de semana com os amigos, o tabagista que precisa fumar em situações de ansiedade para sentir-se mais calmo e os dependentes que vivem em uma cracolândia têm um grau de uso, sujeição e reação aos efeitos das drogas definitivamente diversos. Pensando em termos práticos, é importante que você saiba como identificar os padrões de uso para ajudar os seus filhos ou mesmo outras pessoas de seu interesse, caso eles venham a ter um envolvimento com qualquer droga. Observe os seguintes critérios de classificação a seguir. Uso experimental. Consumo extremamente infrequente ou inconstante. Uso de drogas pelo menos uma vez na vida, no ano ou no mês, sendo que neste último caso o consumo não ultrapassa 3 episódios no período. Uso recreativo, uso de drogas apenas em festas, eventos, etc. Uso ocasional, de vez em quando, apenas em momentos de lazer e descontração. Uso controlado, social, funcional. Uso de drogas com regularidade, mas sem compulsão, geralmente em circunstâncias socialmente aceitáveis e, por vezes, em companhia de outras pessoas. Não afeta o funcionamento normal do indivíduo. Uso nocivo, abuso. Consumo contínuo, apesar de problemas sociais e interpessoais persistentes ou recorrentes, causados ou aumentados pelos efeitos da substância. Uso recorrente em situações nas quais isso representa um perigo físico. Uso recorrente que resulta em negligência de obrigações no trabalho, na escola ou em casa. Problemas recorrentes relacionados a questões legais. Não ocorre a compulsão. Uso dependente. Se 3 ou mais dos seguintes critérios tiverem sido detalhados ou exibidos em algum momento do último ano, últimos 12 meses, pode haver a ocorrência da dependência.
forte desejo ou sensação de compulsão para consumir a substância, dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância em termos de início, término e níveis de consumo. Estado de abstinência fisiológica, quando o uso da substância cessou ou foi reduzido, ou o uso da mesma substância com a intenção de aliviar ou evitar sintomas de abstinência. Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses mais baixas. Abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos em favor do uso da substância psicoativa. Aumento da quantidade de tempo necessário para obter ou ingerir a substância ou para se recuperar de seus efeitos. Persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de consequências manifestadamente nocivas, tais como danos ao fígado por consumo excessivo de bebidas alcoólicas, estados de humor depressivos, consequentes a períodos de consumo excessivo da substância, ou comprometimento do funcionamento cognitivo relacionado à droga. Nossa intenção neste curso não é torná-lo um especialista, mas fornecer a você informações úteis que poderão ser usadas para ajudar seus filhos ou outras pessoas de seu interesse a se manterem livres dos problemas relacionados ao uso de drogas. Com a aula de hoje, você teve acesso a informações que te ajudarão a identificar padrões de uso de drogas. Este é um passo importante para ajudar pessoas que já estão consumindo substâncias psicoativas. Sugestões, comentários aqui embaixo. Te vejo na próxima aula.